Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica e nesse vídeo nós vamos falar sobre a parábola. Vamos considerar aqui um ponto F e uma reta R. A parábola é composta pelos pontos P, tais que a distância de P até o ponto F é igual à distância de P até a reta R. O ponto F é chamado de foco da parábola e a reta R é chamada de diretriz da parábola. A reta que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz é chamada de eixo da parábola. E esse ponto V da interseção da parábola com o seu eixo é chamado de vértice da parábola. Observem que como o ponto V pertence à parábola, a distância dele até o foco F é igual à distância dele até a reta diretriz R. Nós definimos essas distâncias como sendo P e ao número real positivo P nós chamamos de parâmetro da parábola. Nós vamos ver agora como nós podemos descrever os pontos da parábola por meio de uma equação. Para isso, nós vamos considerar um sistema de coordenadas cartesianas formado pelos eixos x e y, de modo que o vértice da parábola coincida com a origem do sistema cartesiano e de modo que o foco F da parábola esteja sobre algum dos eixos coordenados. Nessas condições, nós vamos ter essas quatro possibilidades. Aqui no primeiro caso, nós temos uma parábola com vértice na origem e foco sobre o semi-eixo y positivo. Como a distância do vértice ao foco é igual ao parâmetro P da parábola, o foco dessa parábola vai estar aqui no semi-eixo y positivo a uma distância P do vértice que está na origem. Logo, o foco é um ponto com coordenadas 0 e P. A reta diretriz dessa parábola também está a uma distância P do vértice que está na origem. Logo, a reta diretriz dessa parábola vai ser uma reta horizontal que intercepta o eixo y em menos P. Portanto, a reta diretriz dessa parábola vai ter equação y igual a menos P. Um ponto P com coordenadas x e y que pertence à parábola satisfaz a condição de que a distância desse ponto P até o foco F seja igual à distância desse ponto P até a reta diretriz R. A partir dessa definição, nós podemos obter a equação x² igual a 4py para esta parábola. Então, essa é a equação de uma parábola com vértice na origem e foco no semi-eixo y positivo, que nós podemos dizer que é uma parábola com vértice na origem e concavidade para cima. No segundo caso, nós temos uma parábola com vértice na origem e foco no semi-eixo y negativo. Como o foco está a uma distância P do vértice, como o vértice está na origem, o foco dessa parábola vai ter coordenadas 0 e menos P. A reta diretriz dessa parábola é uma reta horizontal, perpendicular ao eixo y, que intercepta o eixo y a uma distância P do vértice que está na origem. Logo, a diretriz dessa parábola vai ser uma reta horizontal que intercepta o eixo y em P e vai ter equação y igual a P. Para parábolas com vértice na origem e foco no semi-eixo y negativo, que são parábolas com vértice na origem e concavidade para baixo, nós temos uma equação x² igual a menos 4py. No terceiro caso, nós temos uma parábola com vértice na origem do sistema cartesiano e foco no semi-eixo x positivo. Como o foco está a uma distância P do vértice que é a origem, o foco vai ser um ponto com coordenadas P e 0. A reta diretriz dessa parábola vai ser uma reta vertical, perpendicular ao eixo x, que intercepta o eixo x a uma distância P do vértice, que é a origem. Portanto, a diretriz é uma reta vertical que intercepta o eixo x em menos P e, portanto, tem equação x igual a menos P. As parábolas desse tipo, com vértice na origem e foco no semi-eixo x positivo, que são parábolas com vértice na origem e concavidade para a direita, têm equação do tipo y² igual a 4px. Por fim, nós temos as parábolas com vértice na origem e foco no semi-eixo x negativo. Como o foco está a uma distância P do vértice que está na origem,
O foco aqui, nesse caso, vai ser um ponto com coordenadas menos P e 0. A reta diretriz da parábola, nesse caso, vai ser uma reta vertical, que intercepta o eixo x a uma distância P do vértice, que é a origem. Portanto, a diretriz da parábola vai ser uma reta vertical que intercepta o eixo x em P, e que então tem a equação x igual a P. Nesse caso, onde nós temos parábolas com vértice na origem e foco no semi-eixo x negativo, ou seja, parábolas com vértice na origem e concavidade para a esquerda, a equação da parábola vai ser do tipo y² igual a menos 4px. Então, observem aqui que quando nós temos uma parábola com vértice na origem e foco sobre algum eixo coordenado, a equação da parábola vai ter um termo em x e um termo em y, sendo que um desses termos vai ser quadrático e o outro vai ser linear. Se o termo quadrático estiver em x e o termo linear estiver em y, é porque o foco da parábola está no eixo y. Se o foco da parábola estiver no semi-eixo y positivo, o termo linear em y vai ser positivo. Se o foco da parábola estiver no semi-eixo y negativo, o termo linear em y vai ser negativo. Se na equação o termo quadrático está em y e o termo linear está em x, então nós temos uma parábola com vértice na origem e foco no eixo x. Se o foco estiver no semi-eixo x positivo, o termo linear em x vai ser positivo na equação, e se o foco estiver no semi-eixo x negativo, o termo linear em x vai ser negativo na equação. Vamos considerar aqui, no exemplo 1, uma parábola de vértice na origem, parâmetro igual a 2 e foco no semi-eixo positivo das abscissas. Então, nós temos aqui uma parábola com vértice na origem e foco no semi-eixo x positivo. Quando a parábola tem vértice na origem e foco no eixo x, a equação tem um termo quadrático em y e um termo linear em x. Como o foco está no semi-eixo x positivo, o termo linear em x vai ser positivo. Então, aqui nós temos uma parábola com vértice na origem e concavidade para a direita, e a equação dela vai ser do tipo y² igual a 4px. Para nós obtermos a equação dessa parábola, nós precisamos ter aqui o valor do parâmetro P dela. Foi dado no enunciado que o parâmetro da parábola é igual a 2. Então, aqui nós temos P igual a 2. E aí, nós sabemos que o foco da parábola vai estar a uma distância de 2 unidades do vértice, que é a origem, aqui sobre o semi-eixo x positivo. Então, o foco vai estar no ponto com coordenadas 2 e 0. A diretriz dessa parábola vai ser uma reta vertical que intercepta o eixo x a uma distância de P, que é 2, do vértice que está na origem. Então, a diretriz dessa parábola é uma reta vertical que intercepta o eixo x em menos 2. A equação da parábola vai ficar y² igual a 4 vezes P, que é 2 vezes x, ou y² igual a 8x. y² igual a 8x é a equação dessa parábola na forma reduzida. Nós também poderíamos escrever essa equação na forma y² menos 8x igual a 0, que é a equação dessa parábola na forma geral. No exemplo 2, nós temos uma outra parábola, que tem vértice na origem e cuja diretriz é a reta R com equação x menos 1 igual a 0. Nós podemos reescrever aqui a equação da reta R na forma x igual a 1. Então, a reta R, diretriz dessa parábola, é uma reta vertical que intercepta o eixo x em 1. Nós sabemos que o parâmetro P é igual à distância do vértice da parábola até o foco ou do vértice até a diretriz. Vejam aqui que nós sabemos que a diretriz da parábola é a reta x igual a 1, então nós podemos concluir que P, que é a distância do vértice até a diretriz, é igual a 1. Nesse caso, como o foco está no eixo x, a equação da parábola vai ter um termo quadrático em y e um termo linear em x. E como o foco está no semi-eixo x negativo, o termo linear em x vai ser negativo. E, portanto, a equação da parábola vai ser dada por y² igual a menos 4 vezes p, que é 1 vezes x. E, então, nós temos y² igual a menos 4x, que é a equação dessa parábola na forma reduzida.
Nós também poderíamos escrever essa equação na forma y ao quadrado mais 4x igual a zero, que é a equação dessa parábola na forma geral. Agora, no exemplo 3, nós vamos considerar aqui uma parábola para a qual nós temos a equação. Vamos considerar a parábola de equação y ao quadrado igual a 5x. Observem aqui que nós temos uma equação com um termo quadrático em y e um termo linear em x. E o termo linear em x é positivo. Então, essa é uma equação do tipo y ao quadrado igual a 4px, que é a equação de uma parábola com vértice na origem e foco no semieixo x positivo. Uma parábola com vértice na origem e concavidade para a direita. Observem aqui na equação que o coeficiente do termo linear, 4p, é igual a 5. Então, nós podemos obter o parâmetro p da parábola, que vai ser igual a 5/4. Vamos obter aqui uma representação geométrica para essa parábola. Nós sabemos que o vértice dela está na origem e que o foco está aqui no semieixo x positivo, a uma distância p de 5/4 do vértice. Portanto, o foco vai estar 5/4 à direita do vértice, e então as coordenadas do foco F vão ser 5/4 e 0. A reta diretriz dessa parábola vai ser uma reta vertical que intercepta o eixo x a uma distância p, 5/4 do vértice. Então, a reta diretriz dessa parábola é uma reta vertical que intercepta o eixo x, p, que é 5/4, à esquerda do vértice. Portanto, a reta diretriz intercepta o eixo x em menos 5/4 e a equação da diretriz é x igual a menos 5/4. E então temos aqui a parábola composta pelos pontos para os quais a distância desse ponto até o foco F é igual à distância desse ponto até a reta diretriz R. Se nós tivéssemos uma parábola dada pela equação y ao quadrado igual a menos 5x, nós temos aqui uma equação com um termo quadrático em y e um termo linear em x. Então, nós temos uma parábola com vértice na origem e foco sobre o eixo x. Como o termo linear em x é negativo, o foco vai estar no semieixo negativo x. Nós temos uma equação do tipo y ao quadrado igual a menos 4px, que é a equação de uma parábola de vértice na origem e concavidade para a esquerda. Vejam aqui na equação dada que o coeficiente de x menos 4p é igual a menos 5, ou 4p é igual a 5. Então, podemos obter o valor do parâmetro p da parábola, que vai ser 5/4. Vejam aqui uma representação geométrica dessa parábola. O vértice dela está na origem. O foco da parábola está no semieixo x negativo a uma distância p de 5/4 do vértice que está na origem. Então, o foco F da parábola vai estar 5/4 à esquerda do vértice. Então, o foco vai ser o ponto F com coordenadas menos 5/4 e 0. A diretriz dessa parábola é uma reta vertical que intercepta o eixo x a uma distância p igual a 5/4 à direita do vértice e, portanto, a reta diretriz intercepta o eixo x em 5/4 e tem a equação x igual a 5/4. E em vermelho nós temos a representação geométrica da parábola, que é o conjunto de pontos para os quais a distância desse ponto até o foco F é igual à distância desse ponto até a reta diretriz R. Por fim, vamos considerar uma parábola dada pela equação y mais x ao quadrado igual a 0. Para deixar essa equação na forma de equação reduzida de uma parábola, nós podemos reescrever essa equação como x ao quadrado igual a menos y. Então, nós temos aqui uma equação com um termo quadrático em x e um termo linear em y. Nós temos uma parábola com vértice na origem e foco sobre o eixo y. Como o termo linear em y é negativo, o foco está no semieixo y negativo. Essa equação é do tipo x ao quadrado igual a menos 4py, e, portanto, nós temos uma parábola de vértice na origem e concavidade para baixo. Podemos obter aqui da equação dada que o coeficiente do termo em y menos 4p é igual a menos 1, ou 4p é igual a 1, e então nós podemos obter o parâmetro p dessa parábola, que vai ser igual a 1/4. Vejam aqui uma representação geométrica desta parábola.
O vértice dela está na origem. O foco dela está no semi-eixo y negativo a uma distância p, 1/4 do vértice. Então, o foco está p, 1/4 abaixo do vértice. Portanto, o foco é um ponto com coordenadas 0 e -1/4. A diretriz dessa parábola é uma reta horizontal que intercepta o eixo y, p, que é 1/4, acima do vértice, que é a origem. Então, a diretriz dessa parábola é uma reta horizontal que intercepta o eixo y em 1/4 e que tem a equação y igual a 1/4. E aqui em vermelho nós temos a representação geométrica da parábola, que é o conjunto dos pontos, para os quais a distância do ponto até o foco F é igual à distância do ponto até a reta diretriz R. Então, nesse vídeo, nós vimos como é definida uma parábola e como são as equações das parábolas com vértice na origem e foco sobre algum dos eixos coordenados. Vimos ainda como que, a partir da descrição da parábola, nós conseguimos obter a sua equação e vimos como, a partir da equação da parábola, nós podemos obter os seus principais elementos, que são o vértice, o foco e a diretriz.